Muito boa tarde a todos e, antes de mais, muito obrigado pelo vosso convite para me juntar à comemoração dos 10 anos da Reserva Mundial Surf da Ericeira. Eu, obviamente, preferia estar ao vivo, mas motivos profissionais, em particular a participação na COP, faz com que hoje tenha que estar em Glasgow, num evento paralelo, e por isso vou deixar a minha contribuição por esta via. Se me permitem, vou partilhar o ecrã de modo a que possa contar com o auxílio de uma apresentação muito curta sobre o meu contributo em termos daquilo que são os desafios da sustentabilidade e, de algum modo, tentar ligar o vosso trabalho fantástico em termos da Reserva Mundial de Surf da Ericeira nesse processo dos desafios da sustentabilidade. Ora, muito bem, o meu nome é António Abreu, sou biólogo de formação, investigador associado à Cátedra Unesco da Universidade de Coimbra em Biologia, Conservação para o Desenvolvimento Sustentável. E aquilo que vos trago hoje aqui é um pouco discutir estas questões da sustentabilidade numa perspectiva integrada. Se nós quiséssemos caracterizar os tempos que hoje vivemos, seja do ponto de vista da socioeconomia, seja do ponto de vista do ambiente natural, há um elemento que nos caracteriza em termos da época e do modo em que estamos. É que, de facto, vivemos num tempo de grande aceleração. Se olharmos para os indicadores socioeconómicos, vemos que para a maioria deles, seja a população mundial, o crescimento do produto interno bruto, a utilização da água, o consumo de energia, de fertilizantes, os transportes, portanto vivemos num tempo de exponencial aceleração que coincide também em termos de figura geométrica com a extração e a utilização dos recursos naturais, ou seja, sobretudo a partir dos anos 50, 60 do século passado, o mundo passou a caracterizar-se, para além da sua pequena dimensão e da complexidade e ligação entre tudo o que está incluído neste pequeno planeta, por de facto vivermos uma grande aceleração. Isso traz alguns desafios, designadamente para aquilo que é o modelo de desenvolvimento. Porque também aí, se olharmos, e sobretudo a partir dos anos 50, percebemos que o crescimento, aquilo que nós chamamos de produto bruto, está diretamente correlacionado e intimamente ligado à extração de material do próprio planeta. Ora, isto significa desde logo que não é possível continuar a crescer, que não é possível insistir neste modelo, porque ele depende de algo que em breve, ou que é muito limitado, ou que em breve deixará de estar disponível, e que estamos a falar de recursos. Portanto, os recursos no planeta, os recursos materiais, naturais, são finitos. De repente percebemos isso e se insistirmos num modelo que depende da extração de materiais, se esses materiais não estiverem disponíveis, então o crescimento está hipotecado. E sendo assim, deveremos procurar um novo modelo. E é um pouco isso que tem acontecido nos últimos anos, a que acresce também, digamos, a consciência e a informação de que a atividade humana tem vindo a contribuir para este processo de aceleração. Designadamente com as alterações climáticas, estamos a viver uma semana muito importante a esse nível e muito mediática a esse nível. Não restam dúvidas, portanto há evidências mais que suficientes para perceber que também pela mesma altura que tudo isto está ligado, a partir sobretudo dos anos 50 ou do início do século XX, com o desenvolvimento tecnológico e industrial, a atividade humana é a principal responsável pela presença de dióxido de carbono na atmosfera, com as consequências que nós estamos a assistir e, portanto, que nos leva a um conjunto de cenários mais ou menos otimistas que caracterizam os desafios do antropoceno, que é a época que nós vivemos. E, portanto, aquilo que se discute em Glasgow, e desde o Acordo de Paris, ou até antes, porque a Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas para as Alterações Climáticas já tem alguns anos, foi assinada, recordo-se, em 1992, é de facto onde é que estamos
e onde é que iremos estar em função da nossa capacidade de arrepiar caminho. Seja como for, precisamos de um novo modelo e desde há alguns anos temos vindo a falar do conceito de desenvolvimento sustentável, o qual também, numa fase inicial, se caracterizava sobretudo pela integração e pela ponderação em termos do processo de tomada de decisão, pela consideração das vertentes social, ambiental e económica, ou seja, o ambiente sustentável, ou o desenvolvimento sustentável, melhor dizendo, é aquele que se caracteriza por considerar o ambiente, o social e a economia. No entanto, a realidade mostra-nos que nas últimas décadas o efeito, como se chama por uma questão humorística, rato-mica, tem sido a realidade e, portanto, na hora da decisão, a visão de curto prazo, a falta de informação e, digamos, toda uma dinâmica que se estabelece no processo de tomada de decisão tem feito sobrevalorizar uma das dimensões do desenvolvimento sustentável, muito imediatista, muito de curto prazo, que há questões até psicológicas, sociológicas e economicistas que o determinam, e portanto isto leva-nos a uma circunstância de pensar efetivamente numa lógica diferente em termos de desenvolvimento sustentável e que dê a devida ponderação em cada momento às diferentes dimensões. E, nesse sentido, um modelo mais inclusivo, mais integrador, que considera as três dimensões, mas não as sobrepondo, tornando-as, digamos, concêntricas, sendo que a dimensão ambiental é aquela que impõe os limites, quer sejam os limites planetários, quer sejam os limites em termos de condições que determinam a viabilidade do modelo e da própria existência da espécie humana. Obviamente com uma organização social que tem que ter isso em consideração e com um modelo de desenvolvimento económico que está ao serviço do social e balizado pelas dimensões ambientais. Isto é o que alguns colegas levaram, a partir do conceito dos limites planetários, a propor em termos de uma nova governance, de uma nova forma de estar, que de certa forma assume a complexidade do mundo em que vivemos, em que tudo está ligado com tudo, mas que continua a ter uma governação completamente dispara daquilo que é a realidade que hoje conhecemos. E falarmos no futuro, num modelo de desenvolvimento inclusivo e sustentável, digamos aquele que constituiria um espaço justo e seguro para a humanidade, é misturar, e precisamos de saber misturar e gerir questões que estão demasiado compartimentadas ao longo da nossa história, as questões da educação e da alimentação, da água, do emprego, da energia, da igualdade de género, todas elas, portanto, fazem parte daquilo que nós chamamos de fundação social, aquilo que nós precisamos para ter uma sociedade adequada, balizada pelos limites que, em termos de ambiente, determinam efetivamente aquilo que se pode em cada momento ou não fazer. E isto vai desde a disponibilidade e a forma de utilizar a água, a forma como utilizamos os recursos, a perda da biodiversidade, a depleção da camada de ozono, enfim. Isto é, digamos, um modelo mais difícil, mais difuso, mas que efetivamente é aquele que, ou pelo menos passará por aqui, por esta visão de uma integração. Nesse sentido, a natureza assume um papel primordial e mesmo no quadro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, que considera 17 objetivos, digamos, como linhas de trabalho, não devemos olhar para todos eles no conjunto sem os hierarquizar em termos de uma dependência, porque efetivamente existem alguns parâmetros que determinam, digamos, a possibilidade para os demais. E neste caso a questão da natureza e a necessidade de olharmos para o ambiente na sua dimensão natural de uma outra perspectiva, como um pilar verdadeiramente fundamental para o desenvolvimento, seja ele qual for. Portanto, não há sociedade nem economia se eu não tiver a vertente ambiental, à qual de uma forma transversal eu associo aquilo que está expresso no Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 17, que é, digamos, o das parcerias, e o das parcerias aqui entendidas quer numa escala global, como esta semana estamos a falar nas alterações climáticas e na convenção das partes dessa conferência,
mas efetivamente parcerias à escala local e numa dinâmica que posicione a natureza, a biosfera, se quiserem, no seu lugar como fundamental. Portanto, a questão da natureza não pode ser encarada como um capricho, nem como algo intangível que devemos olhar de uma forma contemplativa. Devemos ser, sim, inteligentes, capazes e humildes o suficiente para perceber que a natureza é fundamental para não só a nossa subsistência, mas para o nosso progresso e desenvolvimento. E não é, digamos, por acaso, então, que aparece a iniciativa e a ideia de que precisamos, para continuar a persistir no planeta, e nas múltiplas escalas territoriais podemos fazer a mesma abordagem, nós precisamos de salvaguardar pelo menos 30% do planeta na sua versão, digamos, natural. Precisamos de garantir que 30% da natureza do planeta, e quem diz do planeta diz dos continentes, diz dos oceanos, diz dos países, diz dos municípios, diz das freguesias, enfim, nós podemos ver isto numa perspectiva multi-escala, mas o que é efetivo é que precisamos de 30% pelo menos de proteger 30% da terra e do mar até 2030, ou pelo menos esse é um objetivo que se pretende mobilizador e que de facto começa a fazer o seu caminho. E por isso é que a Estratégia Europeia de Biodiversidade e a Estratégia Europeia de Desenvolvimento Sustentável assumem esse desafio. Mesmo em Portugal, o Ministério do Ambiente acabou de assumir esse desafio. Nos Estados Unidos há a iniciativa Road to 30, que é de facto ao nível estadual, todos os estados a procurar, digamos, garantir que 30% do seu território corresponde à natureza protegida e a funcionar como deve ser, de modo a permitir suportar e sustentar o desenvolvimento humano, ou seja, o desenvolvimento socioeconómico. Há aqui uma nuance muito importante, é que quando se determina que 30% da terra e do mar até 2030 devem ser protegidos, não é necessário nem exclusivo que tenha que ser através de áreas protegidas. Portanto, aquilo que a Reserva Mundial da Ericeira do Surf faz é já uma forma de conservação, é uma forma de garantir que um recurso natural, que é a onda, mas a onda é apenas, digamos, a face visível de uma natureza muito mais interessante, de uma natureza muito importante, que é, de certa forma, primeiro reconhecida, segundo, protegida, conservada e, obviamente, gerida e utilizada de uma forma sustentável. Aquilo que eu pretendia, então, com esta minha ideia, para além dos desafios da sustentabilidade, era ilustrar, de certa forma, o vosso trabalho e, digamos, agradecer, sublinhar a importância e, digamos, dar algumas pistas no sentido de que possam, do ponto de vista comunicacional, poder explorar e identificar-se com esta perspectiva, com este caminho que efetivamente contribui para a disponibilidade dos tais 30% que nós precisamos para garantir que o planeta continua saudável e disponível para que a humanidade, de uma forma digna, justa e adequada, possa continuar a sua jornada neste fantástico e único planeta que nós temos disponível. Portanto, este é um tempo de ligar as pessoas e a natureza, não para uma compensação, não para uma contemplação, mas sim para um futuro inspirador. Nós queremos continuar a fazer parte da natureza, porque nós somos natureza e precisamos da natureza no seu bom funcionamento, e parece-me que o vosso movimento, que a vossa área de atividade e a vossa reserva, que é a nossa reserva, e uma vez mais como cidadão agradeço imenso o vosso trabalho, continua a fazer o seu papel e a dinamizar este modelo de desenvolvimento. Fico ao vosso dispor, obviamente de uma forma offline, para qualquer questão ou para qualquer linha de trabalho em que possam julgar que seja útil. Muito obrigado e a continuação de um bom trabalho e de uma boa conferência, e até breve.